A gente estava falando na aula passada a respeito do método de Gauss-Jordan para resolução de sistemas lineares. E aí a gente viu que algumas operações eram permitidas para transformar um sistema. A gente tinha um sistema linear da forma AX igual a B, e a gente gostaria de transformar esse sistema em um sistema CX igual a D. Luísa chegando. De forma que a solução desse segundo sistema aqui, ó, a solução desse segundo sistema aqui, CX igual a D, seja mais fácil de se calcular, mas em contrapartida, esse x que aparece aqui, ó, ele também é solução desse sistema talvez mais difícil de ser calculado. Então vamos chamar, na verdade não é bem difícil de ser calculado, na verdade ele não fica, esse daqui não fica tão na cara a solução, né? Depois que a gente depois que a gente aplica aqueles passos de 1 até 3, aquelas operações que são permitidas, Caio chegando. Depois que a gente aplica aquelas operações que a gente viu que são permitidas, que não muda a solução do sistema linear, ou seja, são aquelas trocar a linha de lugar, multiplicar por constantes não nula, e somar uma equação com a outra. Quando aplica aqueles passos lá de 1 até 3, esse sistema aqui ele se transforma nesse daqui, né? A gente tem essa equivalência. Esse aqui fica muito fácil mesmo de ser calculado, e a solução desse camarada aqui, do fácil, é a mesma solução desse aqui considerado antes difícil. Então a gente terminou a aula passada vendo um exemplo. A gente chamou esse método aqui na aula passada do método de Gauss-Jordan. Esse método de Gauss-Jordan ele trabalha com a ideia de pivô. A ideia de pivô, Saulo chegando. A ideia de pivô é aquele em que você tem que deixar um elemento da coluna como sendo 1 e os outros todos como sendo 0, e assim sucessivamente, né? Aí você passa para outra coluna e no fundo você vai construir uma matriz, né, de forma que ela vai ficar parecida com a matriz identidade. Então essa matriz aqui, ela vai ser a matriz C, né, do sistema depois de escalonado. Quando você multiplica pelo vetor x, que vai de x1 até xn igual ao vetor b, né, de b1, b2, b3, bn, isso aqui você vai ter o quê? Você vai ter exatamente a solução que aparece aqui no vetor termo independente, vai ser a solução do sistema, né? Porque a primeira linha vezes a primeira coluna vai sobrar simplesmente o x1. Então o x1 vai ser o b1, a segunda linha vezes a primeira coluna aqui vai ser o x2, então o x2 vai ser igual ao b2, e assim sucessivamente. Então esse sistema aqui, ele é muito fácil de ser resolvido, né? Esse aqui é muito fácil de ser resolvido, e a gente viu um exemplo no finalzinho da aula passada, onde a gente falou a respeito daquela indústria, né, que tinha os produtos X, Y, Z e tal, usava os insumos, Roberto chegando, usava os insumos, né, para produzir os produtos X, Y, Z, e aí no fundo perguntou alguma coisa lá de quantos quilos de cada produto precisava para poder conseguir R$ 2.500 usando 1 quilo do insumo A e 2 kg do insumo B. Então, na aula de hoje, a gente vai começar com outro exemplo, que ele vai ser um pouquinho, ele não vai ser contextualizado igual o exemplo 1, mas ele vai dar para a gente o quê? O que a gente chama de outra possibilidade para a resolução dos sistemas lineares. Ou seja, a solução nem sempre ela vai ser uma solução única, igual a gente viu na aula passada. A gente encontrou, eu acho que foi 700 quilos do X, 200 do Y e 100 quilos do Z, né, do produto. Então aquela solução lá era única. Aí no exemplo que a gente vai começar hoje, que é esse aqui, ó, eu vou colocar para vocês já o sistema já
já montado, ou seja, a gente não tem uma situação, problema para a gente montar o sistema, ele vai ter essa carinha aqui, y mais 5z, opa, 5. Quando não aparece nada aqui é porque é zero, viu? É como se fosse 0 vezes x, né? Quando não aparece nada aqui, né? É porque é como se tivesse um 0 vezes x. E aqui também 0 vezes x na terceira linha, menos 2y, menos 10z, igual a menos 8. Então, eu tenho um sistema aqui 3 por 3. Quem que é a matriz A aqui? A minha matriz A, vocês concordam que é 1, 3, 13, 0, 1, 5, 0, menos 2 e menos 10. Então, essa é a matriz A. O meu vetor solução, digamos aqui, vou chamar de x grande, seria o vetor, que eu não sei quem é, né? Seria o vetor x, y, z, que são minhas incógnitas. E meu vetor B seria quem? Isso é o vetor dos termos independentes. Então, 9, 2 e menos 8. Então, de acordo com o que a gente viu na aula passada, a gente vai trabalhar com a ideia de pivô. Nesse caso aqui, como esse 1 já está aqui na posição adequada, né? Então, esse camarada aqui vai ser o meu pivô, tá vendo? Qual que é o objetivo agora? Zerar os elementos da coluna, né? Mas como já é zero, então não preciso fazer nada. Então eu passo para o próximo pivô. Então não tem nada para fazer nesse caso aqui, né? O próximo pivô vai ser esse. Ficou claro porque eu não preciso fazer nada aqui nessa coluna, gente? Porque os elementos já são zeros, né? Ô, Valdomiro, deixa eu tirar uma dúvida com você. Por que você, tipo assim, você não segue a sequência igual da linha, não? Você vai pegar a próxima, a segunda lá de baixo? Como é que funciona? Ou é porque o pivô tem que ser sempre 1? O pivô tem que ser sempre 1, mas ó pra você ver, aqui eu peguei a primeira linha, tá vendo? Coloquei aqui. Essa aqui é a segunda linha, coloquei aqui. E essa aqui é a terceira linha, eu coloquei aqui. Entendi. Tá na ordem, né? Pois é, mas aí pra você usar, tipo assim, você não poderia igual pegar o 3 lá e fazer o pivô, não tem que ir primeiro lá no 1 e depois voltar no 3? Então, o que acontece? Eu sempre tenho que pegar a primeira coluna. A primeira coluna é essa. Essa é a segunda coluna e essa é a terceira coluna. Então, o primeiro pivô que eu vou procurar é na coluna 1. Depois que eu resolvo a coluna 1, eu passo para a coluna 2. E sucessivamente, né? Pois é, mas aí o pivô igual, você vai ter que seguir a sequência toda ou você tem que igual o 3 lá? Tá vendo que tem que fazer ele. Tá vendo que o pivô fica. Né, pra ele ser pivô. Não, tá vendo que ele fica na diagonal? Ah, tá. Agora que eu entendi lá em cima. Então eu tenho que pegar aqui, ó. Tá vendo? Na diagonal, ó. Aí agora o próximo é o 10, o menos 10. Não sei se vai ser o menos 10. Pode ser que ele vai ser modificado com os cálculos que a gente vai fazer. Ah, tá. Eu não sei se ele vai ser exatamente menos 10. Então vamos lá? Então agora esse aqui é o pivô. E agora eu preciso zerar o 3 e o menos 2. Aí o que eu faço? Vou pegar outra folha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou reescrever a minha matriz. Eu tinha 3. Não, 3 não. 1, 3 e 13, né? E aqui eu tinha 0, 1 e 0, 1 e 5. 0, 1 e 5. E aqui embaixo eu tinha 0, menos 2 e menos 10. 0, menos 2 e menos 10. Então, esse camarada aqui, como eu falei para vocês, é o pivô. Esse aqui também é o pivô da primeira coluna. Aí, o que eu tenho que fazer? Para me zerar esse menos 2 aqui embaixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa linha aqui por 2, concorda? E somar com essa, né? Porque quando eu multiplicar essa linha toda aqui, ó, na verdade, tem a matriz estendida, né? Vamos colocar aqui os outros termos independentes, para a gente já fazer todos de uma vez, né? Quem que são os termos independentes? Deixa eu mudar para a cor preta aqui. Os termos independentes é o 9, deixa eu ver, 9, 2 e menos 8. 9, 2 e
Menos 8. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha aqui por 2 e vou somar, vou colocar em vermelho para ficar em destaque aqui. Vou multiplicar por 2 e vou somar com essa aqui, ó. Aí eu vou zerar esse menos 2, concorda? Que o objetivo é zerar o elemento menos 2 e o elemento 3 da coluna 2. Tranquilo? Tranquilo, gente? Sim. Sim? E para zerar esse 3 aqui, vocês concordam que eu tenho que multiplicar por menos 3 e somar? Para zerar esse 3 aqui? Lucas Roger falou ok ali. Beleza, gente? Então vamos lá. Então eu vou ter uma equivalência aqui. Como é que vai ficar? Essa linha aqui, eu não vou mexer com ela. Então eu posso escrever ela. Ela não vai ser alterada. Então vamos lá. Vamos fazer a de cima primeiro. A de cima ou de baixo? A de baixo mesmo. 2 vezes 0 dá... Ó, que conta que eu vou fazer? 2 vezes 0 mais 0. Eu vou multiplicar essa linha por 2 e vou somar com a linha 3. Então, 2 vezes 0 mais 0 vai dar 0, né? Não vai modificar. Então, vai dar 0 aqui. 2 vezes 1 ou mais menos 2. Então, aqui agora zerou, que é o objetivo que a gente queria, né? 2 vezes 5 dá 10. Somando com esse menos 10, zerou. Tá vendo? Então, esse menos 10 aqui já era, né? Ou seja, aconteceu com ele aqui, né? Já transformou-se em 0. E por último, 2 vezes 2 dá 4, com menos 8 vai dar menos 4. Agora o menos 3. Menos 3 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com mais 3 positivo vai dar 0, que era o objetivo, que eu queria zerar esses dois elementos da coluna aqui, da segunda coluna. E penúltimo, né? Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 com mais 13 vai dar menos 2. E menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 9 vai dar 3 positivo. Luiz Alves chegando. 3 positivo. Tranquilo até aí, gente? Sim, beleza. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo não seria encontrar o pivô da próxima coluna? Olha o que aconteceu com a próxima coluna. Quem que seria o pivô da próxima coluna? Vocês concordam que o pivô seria o 0? Eita mesmo, né? Então aqui deu problema. Por que deu problema? Esse sistema aqui ele não possui solução. Porque vocês lembram que essa aqui era a coluna relacionada ao x, não era isso? Essa coluna aqui era a coluna relacionada ao y e essa coluna aqui era a coluna relacionada ao z. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 0, é como se fosse 0x igual a 3, mais 0y igual a 2 e 0z igual a menos 4. Ou seja, qual que é o valor de z? Ou seja, não faz nenhum sentido isso aqui, né? Por quê? Porque não tem como. Então, esse sistema aqui ele não possui solução. Por que ele não possui solução? Porque quando você montar esse sistema aqui, vai ficar assim, ó, 0x mais 0y mais 0z, a última linha, né? Igual a menos 4. Qual o valor de x, y, z que satisfaz isso aqui? Tá vendo? Você escalonou, ficou com x mais 0y menos 2z igual a 3. E aqui, 0x mais y, né, que é 1 vezes y, mais 5z igual a 2. Tá vendo que esse sistema aqui ele é impossível? Olha para essa última linha, o que aconteceu? Não tem chance nenhuma de existir x, y e z de forma que multiplicados por zero o resultado dê menos 4. Então esse sistema aqui ele não possui solução, por quê? Pois para ter solução, a última linha não nula, a última da forma escalonada, né? Da forma escalonada.
que acontece? Da matriz escalonada reduzida, vamos chamar de escalonada reduzida aqui, ó, da matriz aumentada, não pode ser da forma, assim, ó, 0, 0. Imagina, pode ser a dimensão que você tiver, né? 0. Imagina que esses tracinhos aqui seria esses tracinhos que a gente está fazendo aqui, tá vendo? Só que eu estou pegando só da última linha. E aqui vai ter um camarada aqui que eu não sei quem é, um número qualquer. Nesse caso aqui, esse número foi o menos 4, tá vendo? Então, se acontecer isso aqui, e se esse camarada, eu estou chamando de BM linha, para falar que esse BM aqui não é o BM original do sistema. Se esse camarada aqui for diferente de 0, então eu não vou ter solução. Ficou claro por que não tem solução esse problema? Ou seja, não existe valores de x, y, z que satisfaça esse problema aqui, ó. Então, esse tipo de problema é o que a gente chama de impossível, né? Stanley chegando. Tranquilo, gente? Podemos ir para o próximo exemplo para ver outras situações que podem ocorrer também em sistemas lineares? Então, oi, Lucas. Isso seria equivalente se a gente fosse resolver esse sistema de equações para aqueles outros métodos lá e não conseguisse isolar uma das letras? Ou pior, talvez não que você não consiga isolar uma das letras, você chegaria em uma coisa assim, tipo assim, 0 vezes uma variável igual um número, igual a 5. Entendeu? Tipo assim, aí qual que é o valor de z que multiplicado por 0 vai dar 5? Não é que talvez você não... Eu pensei que talvez seria, por exemplo, z é igual a 2y. Aí sempre uma variável tem que depender da outra. Exatamente. O próximo exemplo que a gente vai ver vai ser de infinitas soluções, que é o caso que você está citando aí. Então, quando uma variável ela fica livre para assumir qualquer valor, e aí as outras variáveis podem depender dela, aí você vai ter infinitas soluções, entendeu? O sistema vai ser possível e indeterminado. Ele é possível porque ele tem solução, basta você pegar um caso particular, né? Se você pegar, por exemplo, se o y poder valer qualquer valor, você pega ele valendo 5, e aí se o z for 2y, então o z vai ser 10. Se você troca o valor de y, o valor de z vai ser sempre o dobro dele. Então vai ter infinitas soluções. Então nesse caso aí ele é possível, mas ele é indeterminado. Nesse caso aqui, que eu tenho, é a questão de impossibilidade mesmo. Ou seja, não possui solução de jeito nenhum. Ok? Não existe valor de z que multiplicado por 0 dê 5, né? Tranquilinho? Então, próximo exemplo. Vou pegar mais uma página aqui. Vou chamar de exemplo 3. Imagine que eu tenho o seguinte sistema. Vou colocar 0. Aqui eu vou pegar um sistema de quatro variáveis. Vou chamar de x, y, z e w. E vou pegar 3 equações. Ou seja, eu vou ter menos equações do que variáveis. Então, a minha primeira, eu vou pegar 0 vezes x aqui, mais 0 vezes y, mais 3e, menos 9w igual a 6. Aqui eu vou pegar 5x mais 15y menos 10z mais 40w igual a menos 45. E aqui eu vou ficar com x mais 3y menos z mais 5w igual a menos 7. Então aqui eu tenho 3 equações e 4 variáveis. Então o meu sistema AX igual a B, quem que seria para esse caso aqui? Quem que seria a minha matriz A? A minha matriz A, ela seria 0, 0, 3 e menos 9, 5, 15, menos 10 e 40, 1, 3, menos 1 e 5. Os termos independentes aqui, quem que é? 6, menos 45 e menos 7. Então essa é a minha matriz aumentada, A barra B. Beleza?
Agora, ó, para vocês verem o que acontece aqui. Eu tenho que procurar o pivô que esteja no máximo, o mais próximo da diagonal possível. Só que nesse caso aqui, o 0 não pode ser o pivô. E não tem operação que faça esse 0 virar 1, concorda? Que não tem como o 0 virar 1. O máximo que você pode fazer é o quê? É multiplicar por alguma coisa. Existe algum número que multiplicado por 0? Exatamente o que eu vou fazer, Luiz. Eu vou trocar a linha de lugar. Não tem nenhuma operação que eu faça de forma que eu transformo esse camarada aqui em pivô. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha igual os meninos sugeriram. Aqui eu vou trocar a linha 3. Por que eu vou pegar a 3 e não peguei a 2? Porque se eu trocasse com a 2, poderia. Esse 5 aqui eu poderia transformar ele em 1. Mas eu teria que multiplicar ele por 1/5, né? Ou seja, eu ia fazer duas contas. Como eu já tenho uma aqui disponível, então eu vou trocar a linha 3 com a linha 1, beleza? Com a linha 1. A linha 3 com... Que aí eu não preciso fazer mais nenhuma operação. E aí o meu sistema vai ficar como? O meu sistema vai ficar assim, ó. Vai ficar 1, 3, menos 1, 5, menos 7. Aqui a segunda linha fica fixada do jeito que tá, né? E aí a minha linha 1 vem para E Daiane, você quer falar alguma coisa? Eu quero, ô Valdomiro, Oi. Mas eu posso, igual nessa equação, eu posso mudar assim? É exatamente o que a gente aprendeu na aula passada, não foi? Que é possível trocar a linha de lugar, multiplicar uma equação toda por uma constante não nula e somar uma com a outra. Ah, tá. Eu não lembrava dessa. São as operações válidas que a gente pode fazer de forma que o sistema ele fique equivalente. Ah, entendi. Então, por isso que a gente fez isso. Então, esse camarada aqui é o pivô. Agora, né? Ele é o pivô. Bom, eu preciso zerar os elementos da coluna do pivô, né? Então, eu tenho que zerar esses 5 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha toda por menos 5 e vou somar com essa. Aqui eu não preciso fazer nenhuma operação, porque aqui eu já tenho 0, tá vendo? Já tá ok. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 3, menos 1, 5 e menos 7. Aqui, ó, menos 5 vezes 1, menos 5 com mais 5 dá 0. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, né? Menos 15 com mais 15 zerou também. Menos 5 vezes menos 1 deu 5 positivo. 5 positivo com menos 10 ainda sobrou menos 5. Menos 5 vezes 5 deu menos 25 com mais 40, então sobrou 15. E menos 5 vezes menos 7 deu 35 positivo, né? 35 positivo com menos 45, então sobrou menos 10. E aqui eu vou reescrever essa linha. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Outra coisa interessante que apareceu aqui. Sempre a gente passa para a próxima coluna, né? Para fazer o pivô, né? A gente vai de coluna em coluna para poder fazer o pivô, não é? Olha o que aconteceu aqui, ó. A próxima coluna, ó, olha o camarada. Se eu trocar de lugar, essas duas linhas de lugar aqui, ó. Tá vendo que esse camarada também é 0? Em outras palavras, esses dois camaradas aqui que são candidatos a pivô, eles são nulos. Nesse caso aqui, vocês lembram que as variáveis eram x para aqui, y para cá, z para cá e w para cá, né? Então, nesse caso aqui, ó, significa de cara que a minha variável y, ela ficou livre. Por que ela ficou livre? Porque eu tenho um 0 vezes y. 0 vezes y vai dar 0, independente do valor de y, concorda? Sim ou não? Sim, né? Então, o que acontece? Aí eu vou para a próxima, Se aqui eu não tenho condição de fazer pivô aqui,
o que eu vou fazer? Eu vou para a próxima coluna. A próxima coluna aqui, para poder fazer o pivô, seria eu fazer o pivô desse menos 5. Mas para fazer o pivô do menos 5, eu preciso multiplicar isso aqui por menos 1/5, concorda? Quando eu multiplico essa linha aqui por menos 1/5, concorda que esse menos 5 aqui vai virar 1? Para eu poder fazer ele de pivô? Então, é o que a gente vai fazer aqui na próxima página. Então, deixa eu ver se dá para copiar esse negócio aqui. Eu acho que dá. Deixa eu recortar isso aqui. E colocar na próxima página. Deixa eu ver se dá certo. O que eu fiz aqui, meu Deus? Anterior, próximo. Não, acho que eu não fiz nada. Para mim que esse negócio estava certo. Adicionar a página atual, não. Adicionar a nova página. Oh, meu Deus do céu. Tá. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar mais ou menos as linhas iguais, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Bom, então eu tenho essa situação aqui. Então agora, o que acontece? Eu vou multiplicar. Então vai ficar como? Vai ficar 1, 3, menos 1 e 5, multiplicando por menos 1/5. 0, 0. Aqui transformou em 1, que vai ser o meu pivô. E aqui transformou em quem? Em menos 3. E aqui ficou 0, 0, 3 e menos 9. Menos 7, menos 10. Menos 10 não, né? Multipliquei menos 1/5 vezes menos 10. O resultado deu 2. E aqui deu 6. Agora eu tenho que zerar esse camarada aqui, o menos 1, e tenho que zerar o 3. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar. Concorda que eu não tenho... simplesmente eu somar essa linha com essa aqui, ó. Acho que foi alguém na aula passada falou, por que você tem que multiplicar por... Que aqui basta você multiplicar por 1 e somar, né? Multiplicar por 1 é a mesma coisa de não fazer nada, né? Porque o 1 é o neutro da multiplicação. Então basta você somar essa linha com essa, não precisa multiplicar por 1 não, né? É a mesma coisa. E para zerar o 3, eu preciso multiplicar por menos 3 e somar com essa, para zerar esse 3 aqui. Ficou claro, gente? Ficou? Sim ou não? Professor, eu não entendi por que ficou esse zero aí. Tá, eu entendi, na verdade, porque ficou zero, mas é porque pode isso? Não tem que ficar naquela coluna, naquela diagonal, não tem que ter 1. Então, mas nesse caso aqui a matriz não é quadrada, né? Essa matriz A aqui, ela tem 3 linhas por 4 colunas. Então, o que acontece? Você vai chegar, é como se você pegar a diagonal, a última linha vai ter mais elementos. Tá vendo? Se você pega, a diagonal vai até o 3 por 3 aqui, né? Então, significa que você vai... Aqui, ó. A diagonal ela vai até aqui, né? 3 por 3. Esse bloco. Então, é como se a última linha sobrasse um elemento a mais, tá vendo? Então, por isso, nesse caso aqui, eu vou ter mais, quando eu tenho mais variáveis do que equações, então a chance de ter infinitas soluções é grande, por causa disso. Ok? Então, aqui, ó, o primeiro pivô foi esse. Aí eu passei para a segunda linha, eu passei para a segunda coluna procurando o pivô, tá vendo? O primeiro pivô que eu fiz foi esse. Aí o próximo seria quem? Seria esse, ó. Mas só que esse camarada aqui não pode ser pivô. Você poderia trocar essa linha com essa de lugar, não poderia? Para poder fazer o pivô aqui? Mas só que quando troca essa linha com essa de lugar, o camarada que está aqui também é 0. Então significa que essa coluna do y aqui, ó, ela não tem pivô. Se ela não tem pivô, então significa que a variável que está nessa linha aqui, que seria o y, ela fica livre para ser qualquer valor que você quiser. Aí você passa para a terceira coluna. Na terceira coluna tem como sim eu fazer o pivô, né? Que seria esse camarada aqui que vai ser multiplicado pelo z, tá vendo? Que é o terceiro elemento. Então, nesse camarada aqui, ó, eu posso transformar ele em 1. Se você quiser trocar essa linha de lugar e multiplicar por 1/3, também pode. Esse 3 aqui se transforma no 1. Mas você ia fazer o quê? Ia fazer um cálculo a mais, né? Então, por isso que eu mantive multiplicando por menos 1/5. Transformei isso aqui, tá vendo? Multipliquei por menos 1/5, transformei no pivô. Agora eu vou zerar os elementos da coluna do pivô, né? Que sempre a gente faz isso. Ficou claro, Lucas?
Beleza, então. Então, vamos lá. Menos 3, ó. Ah, tá. Essa linha que está fixada, ou seja, essa linha aqui, ela não vai modificar, então eu vou escrever ela. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 0 dá 0, mais 1 vai dar 1. Menos 3 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vai dar 3. E menos 3 vezes... Opa! Tô fazendo errado. Desculpa aí. Menos 3 vezes 0 mais 0 vai dar 0. É a linha de baixo, né? Menos 3 vezes 0 mais 0 vai dar 0. Menos 3 vezes 1, menos 3 com mais 3 deu 0. E menos 3 vezes menos 3 deu 9 positivo. 9 positivo com menos 9, zerou. Olha que coisa interessante que a gente tem aqui na última linha. A gente vai voltar na discussão do exemplo anterior agora. E menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 6, zerou também. E aí, agora eu vou pegar essa linha aqui e vou somar com a linha de cima. Então, 0 mais 1 deu 1. 0 mais 3 deu 3. 1 mais menos 1 deu 0. E menos 3 mais 5 deu 2. E 2 menos 7 deu menos 5. Então, ó, para vocês verem. Agora eu cheguei ao ponto de calcular o pivô da próxima linha. Mas o pivô da próxima linha, ó, o que aconteceu? Ele deu 0. Então não tem como eu fazer isso mais. Mas olha o interessante, olha o que aconteceu aqui no nosso caso. Eu fiquei com a última linha assim, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá vendo que a última linha aqui deu 0? Observe que esse camarada aqui, ó, ele faz o papel do BM linha aqui da teoria, ó. Quando não possui solução, o que acontece? Eu tenho 0, 0, 0, 0 e aqui eu tenho um camarada diferente de 0, né? Mas só que nesse caso aqui, eu obtive 0, 0, 0, 0, mas aqui deu 0. Então, nesse caso aqui, não tem problema. Eu posso ficar com... Como deu 0 aqui na coluna do pivô, lembra que essa coluna aqui, o pivô, é a coluna do W, né? Essa coluna é do W, essa coluna aqui é do Z, essa coluna é do Y e essa coluna aqui é do X. Então, o que eu cheguei? Cheguei no sistema assim, ó. X mais 3Y mais 0Z mais 2W igual a menos 5. 0x mais 0y mais z menos 3w igual a 2 e 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0. Concorda que aqui o meu z ficou livre? Igual o y ficou livre aqui também? Então, aqui nesse caso aqui, o y e o z, ele pode ser qualquer coisa. Então, se o y e o z pode ser qualquer coisa, então você pode chamar, por exemplo, o y de alfa e o z de beta. Quem quer alfa, quem quer beta? Você escolhe. 2, 3, menos 1, 5, 50, 1 milhão. Não importa, né? Ou seja, a sua solução x, ó, o x eu não sei quem é ainda, o y eu estou chamando de alfa, o z eu estou chamando de beta. Ô, Valdomiro, oi. Não é o x e o z, não? O x... Não, o x não está livre. O x não está livre, não. Ó, pra você ver, ele tem pivô, tá vendo? Ah, tá. O y, que é essa aqui, ó. Ele tá livre, tá vendo? O z não, o z não, né? Porque... Opa, desculpa, gente. Aqui não é o z, não. Aqui é o w, ó. Aqui é o w. W que tá livre, né? Então, eu posso chamar o w de beta. O z aqui não tá livre, ou seja, o z vai depender do y e do w, assim como o x vai depender do y e do w. E aqui o w eu estou chamando de beta. Então, como é que seria a sua solução? Vamos lá. Essa equação 2 aqui, ó, vamos pegar essa equação 2. Vocês concordam que o z menos 3w é igual a 2, né?
Então, quem que é o Z? Vocês concordam que o Z é 2 mais 3W? Mas só que o W eu estou chamando de beta, né? Então, 2 mais 3 beta. Então, aqui, ó, alfa, o valor de Z eu já descobri que é 2 mais 3 beta. E o valor de W é beta. E quem que é o X? O X aqui na primeira linha, vamos isolar o X aqui para ver quanto que vale? Ó, quem que é o X aqui, ó? O X é igual, 3y passou para o outro lado, menos 3y. Ó, 0z não acrescenta nada, menos 2w vai passar para o outro lado, menos 2w, e menos 5 que já estava lá. Então, quem que é o x? Menos 5, menos, quem que é o y? O y é alfa, então menos 3 alfa, e menos 2w. Quem que é o w? Beta. Então, só dar uma largada aqui na coluna para caber todo mundo. Então, quem que é o x? Menos 5, menos 3 alfa, menos 2 beta. Tá vendo que aqui eu tenho infinitas soluções nesse caso? Por quê? Se você escolhe, por exemplo, se você escolheu alfa igual a 0 e beta igual a 0, quem que vai ser uma solução? Uma possível solução, né? Se o alfa e o beta é 0, então vai sobrar menos 5 para x, 0. Aqui o beta é 0, então sobrou 2, e aqui 0. Então essa é uma solução. Aí você fala, não, mas eu quero que o alfa seja 1 e o beta seja 1. Não tem problema, você vai ter outro valor de x. Quem vai ser sua solução? Ó, se o beta e o alfa vale 1, então aqui ficou menos 5 com menos 5, então deu menos 10 para x. Aqui deu 1 positivo. Aqui deu menos 1, né? Porque menos 3 mais 2 deu menos 1. E aqui deu 1 positivo. É outra solução? É outra solução. Ficou claro? Nesse caso aqui que eu tenho infinitas soluções? Hã? Aqui? Ficou tranquilo, gente, o caso aqui de infinitas soluções? Então, nesse caso, nós temos o quê? Nesse caso, para um sistema... Para um sistema que possui coluna, que é o caso, né? Sem pivô. Lembra que eu fiquei com duas colunas sem pivô? A coluna do W e a coluna do... a coluna do W e a coluna do quem? A coluna do W, que foi a última, e a coluna do Y, né? Ficou duas colunas sem pivô. Então, nesse caso, para um sistema que possui colunas... Não precisa ser duas, não, gente. Se tivesse uma coluna sem pivô, já era suficiente para ter infinitas soluções. Então, para um sistema que possui colunas sem pivô, na forma escalonada reduzida, o sistema... para sistema que possui coluna sem pivô na forma escalonada, temos infinitas soluções, beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Infinitas soluções significa que não é única solução, né? Então nós vimos 3 exemplos, cada um diferente do outro, né? Então a gente pode resumir isso como... Vou colocar mais uma folha aqui. Então, para concluir o método, eu quis trazer um exemplo de cada, né, para vocês não se espantarem quando se debararem com cada uma dessas possibilidades, né? Para concluir o método, isso é o que mais, o que de mais estranho possa acontecer é o que está nesses 3 exemplos aí. Temos o seguinte resultado. Seja a matriz A, vou chamar a matriz A aqui de A e J,
uma matriz M por N, qualquer, né? Ela está na forma escalonada reduzida, se acontecer o seguinte, a pergunta é, quanto que eu identifico que a minha matriz já está na forma, eu devo parar, né? Eu não preciso fazer mais nenhuma operação com as linhas. Então, quando que ela está na forma escalonada reduzida? Então, pegar uma matriz qualquer, ela está na forma escalonada reduzida se acontecer a seguinte coisa. Letra A. Todas as linhas nulas ocorrem abaixo das linhas não nulas. O que isso quer dizer? Olha nesse exemplo aqui, ó. A gente teve uma linha nula, não teve? A última linha, tá vendo? Ela foi uma linha nula. Ela tem que ocorrer abaixo de linhas não nulas. Ela não pode estar acima de... Se acontecer uma linha nula lá no meio, o que você tem que fazer? Obrigatoriamente você tem que trocar ela de lugar e jogar ela para baixo, beleza? Então a primeira coisa, todas as linhas nulas ocorrem abaixo das linhas não nulas. Segunda coisa, o pivô é sempre igual a 1. É característica, né, do método. O pivô é sempre igual a 1. Se não for 1, onde você precisa fazer o pivô naquela coluna, você tem que sempre fazer uma operação de forma a transformá-lo em 1. O pivô de cada linha, o pivô de cada linha não nula, lógico, né? Ele ocorre sempre à direita da linha anterior. Então sempre você vai pegar o quê? O pivô você vai sempre olhando pela direita, a próxima coluna, beleza? Então o pivô de cada linha não nula ocorre à direita da linha anterior. E por último, se uma coluna contém um pivô, logicamente você tem que zerar todos os elementos daquela coluna, tranquilo? Então, se uma coluna então todos os outros elementos, ou seja, você tem que fazer aquelas operações elementares de forma que você zera todo mundo daquela coluna. Então todos os outros elementos da coluna são iguais a 0. Tranquilo, gente? Como identificar uma matriz na forma escalonada reduzida? Ô, Valdomiro. Oi, Douglas. Vai ter algum outro método que o pivô não vai ser 1? Aqui nesse curso especificamente, logicamente essa coisa do pivô ser igual a 1 é só para chegar no final, você tiver na diagonal já a matriz de identidade, aí você não precisa fazer mais nada. Quem aparecer do lado direito já é a solução. Por quê? Porque você poderia encontrar alguma coisa assim, ó. Imagina a seguinte situação, você tem um exemplo em que você encontrou, sei lá, 2x mais 0y mais 0z igual a 4, 0x menos 3y mais 0z igual a 2, 0x mais 0y menos 7z igual a 5. Você consegue resolver? Consegue, né? Porque aqui o x é 4 dividido por 2, o y é 2 dividido por menos 3 e o z é 5 dividido por menos 7. Por que ele fala que o pivô tem que ser igual a 1? Para não precisar fazer nem essa continha aqui no final. Porque o que aparecer desse lado aqui já vai ser a sua solução. Ou seja, você já fez esse cálculo de dividir por 2, dividir por menos 3 e dividir por menos 7.
naquela operação onde você transforma o pivô igual a 1. Entendeu? Aqui nesse caso aqui, ó, não multipliquei por menos 1/5 em algum lugar aqui, cadê? Aqui, ó, multipliquei por menos 1/5, tá vendo? Se eu deixar menos 5, você concorda que esse menos 5 ia passar dividindo lá no z, não ia? Então, como eu já multipliquei por menos 1/5 aqui para transformar esse camarada em 1, então o que eu encontrei lá no final já é o z já. Ok? Ok. Eu tenho outra pergunta. Na coluna do W, Hum. teria como, porque assim, acho que sobrou menos 3 e um 2, não teria como tipo, mover eles para um deles virar 1? Peraí, deixa eu apagar isso aqui que eu vou voltar. Deu uma travadinha aqui. Vamos voltar lá. Na coluna do W. Sobrou 2 e o menos 3. Não podia, sei lá, trocar umas linhas e transformar um deles em pivô, não? 2 e o menos 3. Cadê o 2 e o menos 3? Aqui? Não, esse camarada aqui é o termo independente, tá vendo? Depois do pontilhado. Na verdade, sobrou menos 3 só, tá vendo? A matriz termina aqui, ó, no pontilhado. Não sei se deu para você entender aí, ó, porque aqui esse camarada e esse aqui é o termo independente já, ó. Esse aqui já é o termo independente. Eu não posso trocar essa linha com essa de lugar, por quê? Porque as linhas não nulas, elas sempre têm que ficar abaixo das linhas. As linhas nulas ficam abaixo das não nulas, entendeu? Eu não posso inverter essa aqui com essa de lugar, entendeu? E nem com essa aqui. Exatamente, não posso. Por quê? Porque se eu inverter... Exatamente, é a regra, né? Para falar assim, qual que é o critério de parada? Eu estou na forma escalonada reduzida, ou seja, já terminei, eu não preciso fazer mais nada, se acontecer essas 4 coisas aqui, ó. Todas as linhas nulas, elas têm que ocorrer abaixo das não nulas. É o primeiro critério. O pivô tem que ser sempre igual a 1. O pivô de cada linha não muda, ou não nula, ocorre sempre à direita, porque você vai procurar o pivô sempre à direita. E se uma coluna tem um pivô, então significa que você tem que zerar todo mundo daquela coluna. Ok? Obrigado. Nada. Uma proposição que vai nos ajudar a entender essa questão de infinitas soluções. Porque se você tiver proposição, se você tiver 2 soluções, vamos pegar aqui, ó, seja uma matriz A, AIJ, e B, BJ, essa aqui M por 1, de forma que você tem um sistema linear tal que o sistema linear é da seguinte maneira, né? Seja AX igual a AB, possui 2 soluções. Possui 2 soluções. Vamos chamar essas soluções de x0 e x1. Soluções. Cada vez pior, né? Soluções. Beleza. Distintas. 2 soluções distintas. Se tiver 2 soluções distintas, digamos x0 diferente de x1, é certeza que ele tem infinitas soluções. Se tiver 2 diferentes, então é porque ela tem, na verdade, infinita. Então, ele possui infinitas soluções. Soluções. Você pode perguntar, como assim, né? Por que que você pode afirmar de 2, você está generalizando logo para infinitas, né? Imagine que você tem uma solução que seja uma combinação linear dessas 2 aqui, ó. Vamos chamar essa solução aqui de x lambda. Quem que seria esse x lambda? Seria 1 menos lambda que multiplica x0 mais lambda x1. Concorda que isso aqui é uma combinação, é uma nova solução, de forma que se você pegar, por exemplo, o lambda igual a 0, se o lambda for 0, você vai ter o x0, não vai? Porque, ó, quem que é o x lambda? Se eu estou pegando o lambda igual a 0, então aqui vai ficar 1 menos 0
vezes x0 mais 0 vezes x1. Concorda que deu simplesmente o x0? E se você pegar o lambda igual a 1, você vai ter quem? 1 menos 1, x0 mais 1 vezes x1, que vai dar exatamente o x1, né? Porque 1 menos 1 é 0, essa parte aqui zerou, né? Tranquilo, gente? Essas duas... Concorda que se você pegar qualquer valor aqui, lambda igual a meio, quem que é o x lambda? Vai ser 1 menos meio, vai dar meio de x0 mais meio de x1. Ou, em outras palavras, meio que multiplica x0 mais x1. Tá vendo que é outra solução? Uma terceira solução? Construir uma terceira solução. Se você pegar lambda igual a 1/3, concorda que vai ter outra solução? Em outras palavras, entre 0 e 1, que é a possibilidade dos parâmetros lambda variar, aqui tem infinitos números reais, não tem? Então, por isso que eu estou falando, se tiver duas diferentes de x, ou duas distintas, então, na verdade, existem infinitas, não só duas, existem infinitas. Aí, o que falta para a gente é mostrar, será que realmente isso aqui é solução? Não sei, né? Para ser solução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar, né? Para ser solução, tem que satisfazer o sistema. Lembra daquele S da aula passada? É exatamente essa situação aqui, ó. Ou seja, se eu mostrar que a x lambda, se eu mostrar que isso aqui for exatamente igual a B, o x lambda é solução. Mas quem que é o ax lambda? É o A que multiplica quem? Quem que é o x lambda? 1 menos lambda, né? x0 mais lambda x1. Desenvolvendo isso aqui vai dar o quê? Isso aqui, ó, eu posso distribuir, lembra das propriedades da aula passada? Aqui eu tenho uma matriz, aqui eu tenho um escalar, 1 menos lambda é um número, e aqui eu tenho outra matriz. Esse x0 aqui é uma matriz, é uma x0 aqui é m por 1, né? O x1 também é uma matriz m por 1, né? Porque eles são soluções aqui, né? As soluções aqui, ó. Opa, o x, na verdade, acho que é n por 1, né? Desculpa, n por 1. N de... cadê? N por 1. Né? Quando você pega A, esse A aqui é m por n. Você vai multiplicar por x0. Esse x0 aqui tem que ser n por 1 e o resultado dá B. Quem que é o B? O B é m de Maria, por 1, né? Ou seja, esse aqui é igual, faz sentido, e o resultado tem que dar esse aqui. Beleza? Aqui, ó. O B é m por 1, tá vendo? O A é m por n, então as soluções tem que ser n por 1. Tá. Então, pra você ver, isso aqui é matriz, o A é matriz, o x0 é matriz, mas aqui a gente viu que pode distribuir, né? Esse escalar, ele pode vir para cá, né? Desde que a matriz A fica à esquerda do x0, que eu não posso trocar de lugar, né? A matriz A e o x0 não comuta, mas o escalar ele pode ficar em qualquer lugar. E aqui eu vou ter o quê? A lambda x1, distribuindo esse com esse aqui, ó. O lambda pode ficar assim, o que eu não posso trocar de lugar é o A com x1, né? O A tem que sempre ficar à esquerda do x. Só que o x0 ele é solução, né? Se ele é solução, o B tinha que ficar aqui, né? Para ficar certa a conta. Precisei de mais uma linha. Pensei que dava para fazer nenhuma linha só, gastei duas. Então, para você ver, aqui vai ficar 1 menos lambda. O AX0, o x0 é solução do sistema, não é? O x0 é solução. Então, se o x0 é solução, AX0 tem que ser igual a B. Então, AX0 tem que ser igual a B. Né? Porque ele é solução. Mais lambda. O x1 é solução também. Então, isso aqui também tem que ser igual a B. Hora que você desenvolve isso aqui, ó, o que vai dar? 1 menos B, 1 vezes B vai dar B, menos lambda vezes B, mais lambda vezes B. Errei de novo, né? Igual a B. Realmente, não era aqui não, era embaixo, né?
porque esse camarada aqui cancela com esse, então o resultado deu B. Então, eu acabei de mostrar que esse x lambda, ele realmente é solução. Ficou claro? Sim, gente? Ou não? Sim. Beleza. Aí, logicamente, se você pegar um lambda diferente de outro, você vai ter uma solução diferente, não vai? Se você pegar lambda, sei lá, lambda diferente de lambda linha, é certeza que seu x lambda vai ser diferente do x lambda linha, né? Ou seja, as soluções vão ser diferentes. Então, com isso, eu garanto que eu garanto infinitas soluções. Bom, agora a gente vai falar de um negócio chamado matriz equivalentes por linha, porque todo o nosso escopo aqui do nosso estudo, a gente está trabalhando para construir matrizes equivalentes de forma que o sistema ele seja equivalente e mais fácil de se resolver. E com isso, a gente utiliza o conceito de matriz equivalente. Equivalente aqui não significa ser igual, matriz equivalentes por linha. Qual que é a definição de uma matriz ser equivalente por linha? Duas matrizes, ela é equivalente por linha? Vamos pegar aqui uma matriz A. Uma matriz A. Dessa maneira aqui, ó. M por N. É equivalente por linhas a uma matriz B, chamar essa matriz B aqui de BJ, dessa maneira. Se essa matriz B pode ser obtida da matriz A, pode ser obtida da matriz A, aplicando as operações elementares da aula passada, que eu chamei lá de 1 até 3, né? Ou seja, trocar a linha de lugar, multiplicar uma linha por escalar, somar duas equações. Então, se essa matriz B ela foi exemplo, onde que está acontecendo? Nos exemplos que a gente resolveu, o que acontece? Aqui nos exemplos, vamos voltar lá no exemplo 1 para vocês verem. No exemplo 1, essa última matriz aqui, ó, essa última matriz aqui, ela é equivalente a essa matriz original aqui. Por quê? Porque a gente aplicou as operações elementares de 1 até 3 para poder transformar a matriz A na matriz B. Da mesma forma, nesse outro exemplo aqui, eu tenho essa matriz original aqui, ó. Essa matriz original aqui, ela vai ser equivalente a essa última matriz aqui, ó. Por quê? Porque eu utilizei as operações elementares para converter uma na outra. Tranquilo? Então, só reforçando aqui, ser equivalente por linha não significa... observação, ser equivalente por linha não significa ser igual. Observação, ser equivalente. Maria Fernanda chegando, ser equivalente por linha. Conseguiu entrar? Eu ia dar OK aqui, aí desapareceu. Ser equivalente por linha não significa... Não significa ser igual. Tem algumas propriedades que matrizes equivalentes por linha, elas obedecem. O que significa isso?
algumas propriedades para esse tipo de matriz. Propriedades. É a relação que a gente chama de relação de equivalência, né? Ela pode ser reflexiva. O que significa ser reflexiva? Que toda matriz é equivalente por linha a ela mesma, né? Toda matriz é equivalente porque basta não fazer nada, né? Concorda? Basta não fazer nada. Você vai ter a mesma matriz. Nesse caso aqui, elas vão ser iguais mesmo. Você não vai fazer nenhuma operação. Então, com certeza, toda matriz ela é equivalente por linha a ela própria, né? Ou seja, elas são iguais. Nesse caso aqui, a reflexiva significa ser igual, porque você não fez nenhuma operação. Agora, tem o que a gente chama de simetria, né? Ela pode ter a propriedade de ser reflexiva, ela pode ser também simétrica. O que significa ser simétrica? Se A é equivalente por linha a uma matriz B, então o contrário também vale, né? Se A é equivalente a matriz B, então B é equivalente Por que isso é verdade? Imagina que você tem a matriz A. Aí você tem a matriz A aqui. Aí você vai aplicar aqueles passos de 1 até 3 para poder escalonar a matriz A, para fazer a fórmula reduzida. Aí você chegou na matriz B. Como é que você volta daqui para cá? Porque como você fala que B ela é equivalente por linha até A? Basta utilizar as operações inversas que você fez na ida, concorda? Imagine que você pegou lá e trocou a primeira linha com a terceira, para transformar o A na B. Depois, quando você for transformar o B no A, você pode fazer as operações inversas que você fez na ida. Aí você, em vez de trocar a primeira com a terceira, aí você troca a terceira com a primeira, e vice-versa, né? Se você multiplicou a segunda linha por menos 2, aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar por, se você multiplicou por menos 2, para poder dar o mesmo efeito, você divide por menos 2, né? Para poder voltar para o que era antes. Deu para entender o que significa assimetria? Porque que se uma é equivalente à outra, o contrário também vai ser verdade? Sim ou não, gente? Lucas sim. Thiago também. E a terceira é o que a gente chama de transitiva. O que significa transitiva? Transitiva. Se A é equivalente por linhas a matriz B e B, por sua vez, é equivalente por linhas a uma matriz C, então A é equivalente por linhas a matriz C. Então, o que acontece aqui? O B faz o meio de campo, né? Ó, o que acontece? Você tem A é equivalente a B, ou A é equivalente a B por linhas, mas o B é equivalente por linhas a C. Então, o que você tem? Você tem que A é equivalente a C. O que significa? Suponha que você fez a operação de... como assim equivalente por linha? Ser equivalente por linha é exatamente o que está na definição aqui anterior, Bruno. Uma matriz equivalente por linha, se uma pode ser obtida da outra utilizando as operações elementares. Ou seja,
somar duas linhas, multiplicar por um escalar não nulo, ok? Trocar linhas de lugares. Essas três operações elementares. Quando você faz isso, aí sim você tem uma matriz equivalente. Não significa que seja igual, tranquilo? Aí o que eu estou falando para vocês é que essa operação de ser equivalentes por linha, ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva, ok? Ficou claro? Sim, sempre você vai encontrar uma matriz equivalente por linhas, fazendo as operações. E aí, quando que você deve parar? É quando acontecer isso aqui, ó. Quando você está com a matriz equivalentes por linha, ou seja, ela vai estar na escalonada reduzida, que é o próximo teorema que eu vou definir aqui para vocês. Então, quando esses passos aqui já se esgotaram, então significa que você está na forma escalonada reduzida, e aí sim essa matriz final ela é equivalente por linhas à primeira matriz original que você tinha. Ok? Então, para vocês verem esse teorema aqui, ó. Então, o teorema vai falar o seguinte: toda matriz A, vou chamar ela de A e J, toda matriz A é equivalente por linha a uma única matriz escalonada reduzida. Que eu vou chamar de R igual a RIJ M por N. Beleza? Então, toda matriz ela é equivalente por linha a uma única matriz escalonada reduzida. Agora, para vocês verem que interessante, proposição. Essa matriz R aqui, ó, ela é especial. Por que ela é especial? Quando você fazer todos aqueles passos lá que não sobrar nenhum, ou seja, você fez de A até D, né? Que são como reconhecer que você terminou, ou seja, sua matriz está na forma escalonada reduzida. Então a proposição fala o seguinte: seja R uma matriz M por N na forma escalonada reduzida. Ou seja, a matriz está na forma escalonada reduzida. Então, ó, está na forma escalonada reduzida. Se essa R ela não for a identidade, então ela vai ter uma linha, no mínimo uma linha nula. Então R possui, no mínimo, uma linha nula. Ficou claro? E a gente viu isso aqui no último exemplo, né? No exemplo 3. A gente não chegou na identidade, né? Ou seja, quando você faz uma matriz escalonada reduzida, o que vai acontecer? Você vai chegar na identidade. Se você não chegou na identidade, significa que você vai ter uma linha nula lá no final, igual aconteceu nesse caso aqui, porque a matriz ela nem sempre ela é quadrada, né? Aqui, ó. Nesse caso aqui, a matriz era 4 por 3, né? Ou 3 por 4, né? Tinha 3 linhas e 4 colunas. Então, nesse caso aqui, eu consegui uma linha nula. Ela chegou na forma escalonada reduzida, ela não deu a identidade, beleza? Não deu a identidade, mas ela teve uma linha nula. Agora, se ela for quadrada, na maioria das vezes, ela vai coincidir com a identidade. Professor, Oi? no caso eu vou... Acho que você já falou isso, mas só queria reforçar mesmo. No caso eu vou chegar na matriz escalonada reduzida quando... No caso de uma matriz quadrada, quando eu chegar numa matriz identidade... Exatamente. Você vai chegar na identidade. Nesse caso aí, quando ela
Então, se eu encontrar uma linha nula, quer dizer que eu cheguei na matriz escalonada reduzida. E se essa linha nula, ela tiver o quê? Linhas abaixo delas não nulas ainda, você deve trocar de lugar. Porque essa linha nula, ela só deve acontecer abaixo de linhas não nulas. Então, se você tiver linhas não nulas abaixo da linha nula que você encontrou, você deve trocar de lugar e continuar com o processo. Não está escalonada ainda, entendeu? Não terminou ainda. Porque um dos critérios para estar escalonada é que as linhas nulas, a primeira, né, a letra A aqui, ó, todas as linhas não nulas ocorrem sempre abaixo das não nulas. Então, se tiver alguma linha não nula ainda abaixo, você deve inverter e continuar o processo. As nulas, elas devem aparecer só no final mesmo. Pode ser mais que uma, né? Dependendo da matriz, né? Dependendo do M e o N. Mas, tá, e se eu não chegar numa linha nula? E a matriz não for quadrada e nem identidade? Se ela não for quadrada e nem identidade e não tiver linha nula, então possivelmente deve ter algum passo para você fazer. Porque nesse caso aí, se ela for quadrada e não tiver linha nula, possivelmente você chega na identidade. Não tem como não chegar na identidade, né? Então, basicamente, eu tenho que fazer uma operação em cada linha. Em cada, você vai passando exatamente, você vai andando para a direita, né? Você pega o primeiro pivô é o A1, né? Aí você pega sempre na diagonal. Por quê? Porque a próxima coluna que você vai pegar, como você já fez, você já zerou todos os elementos da primeira coluna, só deixou o pivô igual a 1, aí você passa para a direita, né? A coluna da direita, a próxima, segunda coluna. E aí você vai fazer o pivô na posição A22, entendeu? Aí depois você passa para a terceira coluna, vai fazer o pivô na posição A33. Se ela for quadrada, possivelmente você vai chegar na identidade, a não ser que tenha uma linha nula. Se tiver uma linha nula, ela vai ficar por último. Ela não vai dar a identidade, ela vai te dar uma coisa assim, né? Ela vai te dar, entendeu? Vai ficar uma coisa assim. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. E aí pode ser que lá na última, em vez de você encontrar 0, 0 e 1, aí esse camarada aqui seja 0. Também, entendeu? A última linha, você não chegou na identidade, ela é quadrada, mas você não chegou na identidade. Se tiver uma linha nula, ela vai ter que ficar lá no final. Então, não tem uma situação que eu nunca vou chegar em uma matriz equivalente, não é? Em uma reforma... Não vai ter uma situação que eu não vou conseguir chegar em uma matriz escalonada reduzida? Não, sempre você vai conseguir, exatamente. Se você aplicar esses passos aqui, ó, A, B, C e D, você vai sempre chegar na matriz escalonada na forma reduzida. Ok? Sempre vai chegar. Não sei se sanou sua dúvida. Ok? Ok. O próximo passo, eu vou terminar por hoje, né? Tá ficando cansativa a aula. Eu tô percebendo que os alunos estão saindo, né? Significa que tá cansativo o negócio. Nós vamos falar de sistemas lineares homogêneos na próxima aula. Então, os sistemas lineares homogêneos, ele é bem parecido do que a gente fez para sistemas quaisquer. A única diferença é que eu vou pegar esse B aqui como sendo um vetor nulo. Então, significa que pelo menos a solução trivial, né, ou seja, o x igual a 0, 0, 0, 0, vai ser uma solução, né? Porque se o lado direito vai ser todo mundo zero, então significa que se eu pegar todas as variáveis como sendo zero, né, vai ser uma possibilidade para a solução, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de sistemas lineares homogêneos, que a gente vai ver na próxima aula. E vamos ver algumas aplicações para poder terminarmos as cadeias de Markov e talvez uma interpolação, alguma coisa de polinômio. Exatamente. Eu vou falar ainda sobre as cadeias de Markov na aula que vem. Ok? Alguma dúvida da aula de hoje?
Beleza, mas dá uma lidinha no livro lá, que talvez dá para vocês resolverem até antes de eu falar da aula de terça-feira, porque não é nada complicado, não. É só uma aplicação mesmo. Fala sobre tem uma matriz chamada matriz estado e fala sobre conversão, sobre conversões de sistema, né? Tipo, imagina a sociedade que tem uma classe pobre, classe média e classe alta, e aí você está interessado em saber, você faz um prognóstico inicial, de forma que você pega a porcentagem da população e coloca cada uma dessas faixas de estrutura social, e aí essa matriz de transição, o que significa cada elemento dela? Cada elemento dela significa a possibilidade, cada T e J significa a possibilidade do indivíduo sair da classe J e ir para a classe I. O que significa isso? Como ela é 3 por 3 lá, no caso, no exemplo, sei lá, pobre, médio e rico. O que é o 3? É o T23, por exemplo. O que é o elemento que está na posição 23, por exemplo? O elemento que está na posição 23... Só falar aqui para vocês, escrever aqui, acho que fica melhor para entender. O que é o elemento que está na posição 2, 3? Sim, né? Você tem um elemento aqui, T e J. T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 e T33. O que é esse camarada aqui? Aí, coloca que cada classe, por exemplo, o I, o que é o T, I, J? É a possibilidade, a probabilidade do indivíduo sair dessa classe J, sair de J e ir para I. Então, significa, o que é esse camarada aqui? O 3 seria, o 1 aqui seria pobre. O 2 seria a classe média. E o 3 seria a classe rica. Então, esse elemento aqui seria o número que estiver aqui, a probabilidade de um cara que era rico, né? Estaria no 3 e passar para a classe média, entendeu? O que é o T23? É sair do 3, que é sair do J e ir para o I, tá vendo? Como o J aqui é 3, que é rico, e o 2 é média, então o elemento que estiver aqui é a probabilidade do camarada sair da classe rica e ir para a classe média. Então essa é chamada matriz de transição. Aí você tem uma matriz da população lá, P0, em que você vai pegar os elementos, os indivíduos que vai estar, sei lá, P0 pequeno, P1 e P2, a população que é da classe pobre, a população que está na classe média, a população que está na classe rica. Então, quando você pega essa matriz T, I, J e multiplica por essa população, o resultado que você tem aqui é uma nova configuração de população. Então, pode ser que, dependendo desses números aqui de probabilidade, dependendo desse número de probabilidade, esses camaradas aqui, imagina que aqui era 30%, não, vamos colocar mais pobre aqui, né? 50%, 25% aqui, 25% aqui, né? Aí pode ser, dependendo dessa matriz de probabilidade aqui, esse P1 aqui vai ficar o quê? Pode ser que fica 45% de pobre, pode ser que fica 35% da média, e pode ser que fica 20% da rica, entendeu? Cadeias de Markov é basicamente isso. A gente vai discutir nas aulas seguintes. Ok? Tranquilo? Podemos ir? Beleza, então. Boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Semana que vem presencial, viu?